Pai nosso que está nos céus, como é diferente perceber a Tua mão na história, porque Tu és um Deus diferente, Tu és algo totalmente diferenciado do que a gente tem no nosso dia a dia, do que as coisas que sinalizam esperança para nós. E hoje a gente está aqui, nos reunimos aqui em nome de Jesus, que se tornou algo tão diferente na nossa vida. Uma história que se conecta com o princípio do universo, uma pessoa que traz significado em meio à loucura e ao desespero do nosso tempo. E pedimos que o Teu reinado, o Teu governo, que vem se estabelecendo desde o princípio, se manifeste de um jeito diferente, que a Tua voz, a voz do Teu Espírito, se torne clara para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Vou fazer uma pesquisa rápida. Quem estava aqui semana passada? Só dá um sinal aí. Para quem não estava aqui semana passada, eu sou o Laurence, como o Paulo Gilson falou, estou aqui hoje também na condição de candidato. Se você votar... eu estou aqui porque nós perseguimos o mesmo reino, e nós acreditamos no mesmo Deus, e se Deus me der essa graça de continuar a caminhada mais de perto, vai ser muito bom, vai ser um prazer e uma honra, porque uma coisa que eu mais gosto é me reunir com pessoas que têm interesse em conhecer Deus, em descobrir o que Ele tem, como Ele se revela para nós todos os dias, e como a gente pode se perceber dentro de uma história incrível, de um ser intencional que quis estar comigo, a ponto de invadir a loucura da minha história e me amar e me acolher. E hoje eu vou começar com o final, e é a frase final da mensagem que Deus colocou no meu coração, e que é a seguinte: está preparado aí? Que é totalmente tweetável e reproduzível essa frase. Que o único jeito de não se entregar ao desespero é permitir que o milagre seja possível. Vou dizer de novo: o único jeito de não se entregar ao desespero é permitir que o milagre seja possível. É isso, gente. Deus abençoe. Eu quero abrir aqui um texto em Romanos 12, 1 e 2, que é um texto muito famoso para quem está na caminhada com Jesus. E o autor, ele começa esse pedaço aqui dizendo, portanto, e ele vem em 11 capítulos aí, né? 11 movimentos de explanação, o que é a caminhada com Jesus, dizendo basicamente assim: eu sou um ser humano que tem uma tendência ao erro, e ao olhar para mim mesmo e perceber que eu sou um pecador, uma pessoa que erra, o que eu tenho certeza é que eu vou errar. E aí ele vira a página e ele diz: porém, tem uma outra história dentro desse mundo que muda tudo. E a partir dali ele começa a construir uma mentalidade que, para quem começa a treinar e desenvolver essa mentalidade, ela percebe que não tem limite para esse Deus na hora dele te puxar para dentro de um mundo de paz, em que você não se afeta e não organiza a sua vida baseada no potencial que você tem dentro de você mesmo, desconectado das outras coisas. Mas ele passa a desenvolver um desafio e um chamado dizendo: continua vindo, mesmo desse jeito, continua se aproximando,
que eu vou desenvolver em você um raciocínio, uma lógica, que parte de um ponto que não é quebrado. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes. Sempre quando eu leio uma palavra desse tipo, assim, eu quero parar e me perguntar: quem que eu já ouvi usar esse termo desse jeito? Rogo-lhes. Essa semana você já ouviu alguém dizendo isso? Não, né? Pois é, porque ninguém fala desse jeito. Mas o que ele está tentando dizer aqui é: pelo amor de Deus, eu estou aqui implorando que você preste atenção no que eu vou dizer agora. Pelas misericórdias de Deus, se ofereçam desse jeito aí, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz essa frase aqui: este é o culto racional de vocês. Racional que ele está tentando comunicar aqui, baseado em tudo que ele disse antes, nessa construção de compreender que eu não tenho em mim o suficiente para trazer esperança para amanhã. Esse é o raciocínio, esse é cultuar a mentalidade de que em mim não existe isso. Sozinho eu sou limitado e esgotável. Mas essa lógica divina aqui, desenvolvam esse raciocínio e não se amoldem ao padrão, ao que é comum nesse mundo. Tem aí? O texto clássico está escrito assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Seria melhor traduzido a dessa época, da cultura que domina e que influencia. Não segue a lógica e o raciocínio padrão que você vê comunicado pelas massas e pelo governo desse mundo. Não entra nessa. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, para que sejam capazes, eu ouvi a voz do meu pai bem aqui, o sejam não é capaz, meu filho, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, essa palavra perfeita, ela sabota a nossa compreensão, ela é melhor traduzida, boa, agradável e que se realiza, que se cumpre, que é consumada, vontade de Deus. 3 pontos importantes aqui nessa conversa. É o se e ser moldado, que já pressupõe que é possível moldar você. E se você entra na roda da conversa da física quântica e da elasticidade e plasticidade neurológica do ser humano, que essas pesquisas mostram que era mito, que não nascia algo novo na nossa mente, no nosso cérebro, que os neurotransmissores eram contados e aí acabou. E isso não é verdade. Descobriram que a gente tem plenas condições de, dentro de uma estrutura, a gente consegue desenvolver novos hábitos, novos pensamentos, pensamentos que substituem velhos pensamentos, né? E adivinha, essa verdade ela é antiga. A gente que conseguiu traduzir para a nossa cultura hoje que é possível ter a mente renovada. Esse ponto é fundamental eu perceber. É possível. É totalmente possível eu ser moldado pela história dessa cultura, da história que eu recebi da minha família, das definições que as coisas que eu leio, as notícias que eu consumo, os livros que eu absorvo, os filmes, essas coisas me influenciam e modelam como eu funciono. Mas é possível passar por um processo de transformação em que isso não é o padrão para mim. E esse processo me torna uma pessoa competente para experimentar algo novo e para experimentar algo bom.
E se tem uma coisa que afetou a humanidade, lá no começo da história, nós perdemos a noção, descobrimos o que era bom e ruim, mas perdemos totalmente a noção de como produzir o que é bom. Percebemos a nossa limitação quando colhemos o que é mal e o que nos deixa desconectados do todo. E aqui o incentivo, o esforço presta atenção. A tua tendência à maldade, ela é real e ela vai se moldando de acordo com o que tem ao teu redor, com a tua cultura, mas isso não é o final da história. Eu quero que você imagine aí uma mulher no mundo da antiguidade que durante toda a sua vida ela sonhava em se tornar mãe. E ela casou bem jovem, talvez uns 14 anos. Seria um sério problema hoje. Aí ela faz 15, 16, 17, chega aos 20 e nada de filhos. E imagina como essa mulher orava e pedia, queria ter um filho. Imagina a sensação de incompetência e fracasso quando chega aos 50 anos e nada de filhos. E a tristeza e a depressão do dia a dia colocam ela numa situação que talvez não faz mais nem sentido orar, não faz mais nem sentido buscar em Deus uma ajuda para resolver isso. Eu estou me referindo aqui à história da Sara, a esposa do Abraão, do livro de Gênesis. E a gente conhece essa história, né? O Abraão responde a um chamado e ele descobre que existe um Deus totalmente diferente dos deuses da cultura, dos amigos, dos colegas dele. E ele ouve Deus falando assim, bora bem ali. Ele não falou assim, mas foi mais ou menos isso. Ele disse, vamos aqui. E Abraão vai. Só essa frase, ela é absurda diante do que existe na história do povo semítico e pré, ali do Oriente Médio. Ninguém ia para o nada. Todo mundo seguia a riqueza. E a gente ouve a história do Abraão e passa por ela tão rápido, e talvez você que cresceu num ambiente cristão já ouviu tanto essa história, que é importante parar aqui e perceber que ele vinha de uma cultura e de milhares de deuses. Isso era o padrão. E esses deuses, eles exigiam coisas. Eles exigiam sacrifícios. Até sacrifícios de pessoas vivas. E crianças, inclusive. Para apaziguar a ira e a revolta desses deuses. E aí o que a cultura dizia? Você precisa pegar algo valioso e sacrificar isso para acalmar esse Deus, porque agora você será digno de receber a bênção. E na cultura antiga tinham deuses para tudo que é tipo de coisa. Tinha o Deus, e eles olhavam para o sol e percebiam que o sol era maior e mais forte, e davam um nome. E precisavam construir uma linguagem para dizer que aquela coisa no céu é muito mais poderosa e parece que influencia o nosso dia a dia. Que a gente sofre por causa da interação com aquela coisa ali. E aí o vento virava um deus. A água, a chuva, o que acontecia no mar, as coisas desconhecidas que de repente um navio ia navegando para uma região do mar e sumia. E ninguém sabia como explicar isso, o que eles faziam? Apelavam para algo maior, algum fenômeno inexplicável e misterioso, e diziam, os gregos, né, era o Poseidon que era dos mares, rapaz, aconteceu alguma coisa, eles desagradaram e Poseidon foi lá e engoliu eles. E para todos os fenômenos, para as emoções, para tudo isso, a humanidade foi dando linguagem para essas coisas e atribuindo muito poder. E dentro disso, algumas práticas para fazer esse poder se tornar favorável a mim. E a gente ouve a história do Abraão, que ele diz assim, o Abraão partiu e foi, e durante muito tempo ele não recebe nada. Ele recebe uma promessa de algo incrível, que ele vai se tornar pai de uma nova mentalidade, de um novo povo, inclusive de um outro Deus.
E esse Deus que se revelou para Abraão, ele diz, é o seguinte, existem todos esses milhares de deuses que você bem conhece, os deuses dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, dos seus vizinhos, e aí existe eu. E você será só meu e eu serei só teu. E você será tão abençoado que todas as nações vão aprender contigo. E a tua cultura vai se tornar padrão para quem quer ser abençoado. E o Abraão vai e o tempo vai passando. E na cultura do Abraão, filho é sinônimo de bênção. Hoje em dia, é mais ou menos. Eu lembro quando a gente ficou grávida do terceiro filho, eu liguei para minha irmã. Eu não lembro para qual irmã eu liguei primeiro, mas eu liguei para uma e falei, ai que legal, se tem alguém na família que aguenta 3 filhos é tu, porque tu é o mais doidinho assim. E aí a gente foi ligando para membros da família e a reação, né, a gente ia comparando com as outras e uma das reações foi, meu Deus, e agora meu filho, o que você vai fazer? Eu, olha, eu vou, né, vamos seguir esse rumo. Alguns diziam, né? Deus tenha misericórdia de vocês. Aí sempre aparecia alguém, filho é bênção. Quando é na casa dos outros, né? É uma bênção. Mas essa cultura aqui tinha isso, e até hoje a gente tem isso, né? Ter filho é uma bênção. É um sinônimo de fruto, de fertilidade. E naquela cultura era a mesma coisa, e a gente tem isso hoje porque vinha dali. A vida está sendo perpetuada. Você está conseguindo gerar algo novo e bom e belo. E o tempo foi passando e essa não foi se tornando a história do Abraão e da mulher dele. Aí imagina ser essa pessoa e enxergar a bênção na vida dos outros e não na sua. O que isso diz sobre quem você é? Porque a cultura, ela tem algo a dizer sobre quem você é e sobre o que você pode e o que você não pode. E a conclusão aqui é que não tinha muita esperança mais para esse casal. Os sinais já diziam, os sinais da cultura já diziam, já era. E tem uma frase engraçada que a Sara conversando com um mensageiro dizendo, rapaz, meu marido, né, já passou da idade. Ele não funciona direito mais e não vai dar certo esse negócio. E ela faz declarações sobre o óbvio. E o óbvio diz, não vai rolar isso aí. Essa promessa não se cumpriu. Essa bênção não vai acontecer. E a história deles, se a gente está procurando um sinal de esperança dentro da vida deles, eles estavam totalmente ao contrário. Eles não tinham currículo para serem dignos de bênção. A história que o Abraão, quando ele sobe com o seu filho, que finalmente chega, ele chega num momento em que ele fica assim, mas e aí, é só um? Cadê o resto do movimento que é abençoar o mundo? E aí ele chega à conclusão de eu vou fazer o que a cultura diz. Eu vou subir o monte e eu vou sacrificar o meu filho. E eu vou comprovar para esse Deus que ele precisa olhar para mim e dizer que eu sou digno. E aí ele vai e entra no movimento. Lembra dessa história? E ele chega lá no topo, ele é interrompido. E aí, imagina essa loucura. O padrão era ir sacrificar e descer o monte sem o filho. Mas esse Deus vai se diferenciando da cultura e dos deuses da cultura desde o início. E ele desce e ele já coloca uma mentalidade dizendo assim, peraí, esse Deus é diferente. Ele não exige esse tipo de sacrifício. Ele não está inquieto. Ele não está desesperado. Ele não está magoadinho comigo porque eu não fui digno, porque eu errei. Esse Deus não exige esse tipo de hábito. Isso é um absurdo, gente.
Ele rompeu a lógica da cultura, porque ele acreditou que o que ele estava ouvindo desse Deus era isso. E ele agiu, a gente chama essa palavra de fé, que ela é tão confusa hoje, mas ele agiu de acordo. Surge uma pergunta para a gente aqui, é assim, o que você observa e onde você procura os teus sinais de esperança que a vida boa continua valendo para você? Que a bênção continua, ou a vida agradável que Deus tem, ela está acessível. Essa história, ela tem um eco lá na frente, quando o Lucas conta a notícia que as coisas iam mudar. Essa história, ela tem um eco tipo 1500 anos depois dessa aqui, do Abraão e da Sara, e o Lucas conta a história de outros improváveis, uma mulher chamada Isabel, ou Elizabeth, em hebraico, que significa Deus é minha promessa. Olha que curioso. E um líder religioso chamado Zacarias, que curiosamente o nome dele significa Deus lembrou. Lá em Lucas 1:5, tem aí que a gente pode ler juntos, que a história desses improváveis continua. Em Lucas 1 diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. E ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Que absurdo dizer que ambos eram justos aos olhos de Deus se ela não tinha filho. E justos aos olhos de Deus porque eles obedeciam tudo e viviam de acordo com a lei. Por que ela estava nessa condição? Por que ela não tinha? Porque eles tinham os indicadores comportamentais de que deveriam receber a bênção, mas ela não refletia isso. A vida deles não tinha isso. E ele continua. Certa vez, estando de serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando lá do lado de fora. O que está rolando aqui nessa história? Esse cara era o cara escolhido pela cultura religiosa ali, para representar o povo, ir lá no lugar onde só o cara escolhido podia ir e apresentar os pedidos do povo. Esse Zacarias, chegou a vez dele, e ele vai e ele acende o incenso. O incenso, o símbolo aqui, era parte do ritual que dizia, assim como eu acendo esse incenso, e a fumaça vai subindo, assim sobem as orações dos que querem se manter justos diante de Deus. E aí ele coloca, e estava tudo na hora certa. Estava tudo rolando de acordo com o script, o povo lá fora orando. A oração dos que são fiéis e confiam em Deus está subindo aos céus como esse incenso. E então, um mensageiro do Senhor, um anjo, e é importante parar aqui didaticamente, assim, um anjo não era um ser com asas. Tira isso, apaga isso da tua cabeça. Era um mensageiro, era uma figura que se parecia um ser, que conseguia interagir com o ser humano, e que conseguia se comunicar de um jeito, o ser humano compreendeu o que ele dizia.
E olha o que o anjo diz: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Talvez o Zacarias estava insistindo na oração, né? Talvez a mulher dele já tinha desistido e ele insistindo. E aí o anjo diz: a sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Tantas contradições culturais rolam aqui nessa conversa, porque era para o nome do filho dele ser o nome dele. E como é o nome, o significado aqui do Zacarias? Deus lembrou. E ele dá o nome dele: não tenha medo, o nome dele não vai ser igual ao teu. O nome dele vai ser João. E ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Que absurdo isso! O que tem a ver a conversa do vinho aqui? Por que é interessante que ele coloca: ele será cheio de alegria? Vinho não era proibido na cultura, mas era tão... simbolizava tanto a alegria. Brindava com o vinho, celebrava, era motivo de alegrar a festa. E quando acabava o vinho, a gente sabe, acabava a alegria da festa, sinalizava que está na hora de ir para casa. O que ele está colocando aqui, uma coisa do lado da outra, é que mesmo sem esse negócio, esse estímulo cultural, ele será motivo de grande alegria, porque será cheio do Espírito Santo. Está vendo aqui, parece que o autor está tentando dizer essa coisa que é o que garante, é o que sinaliza essa reação e essa possibilidade. Mas quando esse Deus entra na história, ele está acima do que a cultura consegue produzir e do que você acha que você sabe. Olha o que ele diz: ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. E aqui começa um chamado histórico, dizendo e trazendo para a mentalidade aqui do Zacarias que: ei, a tua história é conectada a uma história muito maior do que a tua própria história. Ela não começou no dia que você nasceu, e a sua história e o seu currículo não é construído a partir da sua família, de quem você é filho. E assim a história desse cara não vai sinalizar a tua história, mas vai fazer eco à história do Elias. Quem era esse louco do Elias? Esse era louco. Eu tive a oportunidade de estar junto com a CV lá no Reciclagem, e que é um movimento de reciclar a história. E o Winston falou sobre Elias e o Eliseu. E é curioso que a semana antes do Reciclagem eu estava falando sobre o Eliseu lá na PIEC. Essas histórias desses seres humanos que estão aqui, alguém decidiu que é melhor contar a história desses aqui do que escolher outros, porque esses aqui comunicam algo radical, que é possível transformar a vida e o rumo de um ser humano. E aí puxa a história do Elias aqui. Quem era esse cara? Esse cara, ele tem uma vida bipolar, absurda, assim, de altos e baixos, de coisas impressionantes e medos absurdos. E o Zacarias começa a lembrar da história. Ele diz: cara, se é real o que esse ser está me dizendo, esse menino vai ser louco. Essa é a minha conclusão. E a mensagem que ele trouxer vai ser radical. A mensagem que ele trouxer vai expor os outros deuses dessa cultura. E o nosso Deus, o Deus de Israel, vai se levantar e vai aparecer aqui. Porque era isso que acontecia quando o profeta de Deus aparecia. Para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor.
E Zacarias perguntou ao anjo: como que eu posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. A reação natural de alguém que vive impregnado na cultura humana, desconectada de uma história maior. Como? Para quem é do ramo, né, de planejamento e gestão, e tem que fazer as coisas andarem, o como é fundamental, né? É fundamental conseguir avaliar os riscos para poder prevenir, e pensar e projetar, e o como é algo extremamente humano. E essa é uma pergunta extremamente sua. A humanidade que a gente percebe dentro do Zacarias aqui é um ponto de conexão que a gente tem, né? Me explica esse negócio aí, como é que vai funcionar? Uma das coisas que eu faço com a Origem, que é uma agência missionária que tem uma visão empreendedora, né? Desenvolve trabalhos em empreendimentos sociais, e eu sempre desafio a equipe, sempre digo: eu não estou interessado no teu como, eu estou interessado no que vai surgir e você vai jogar para fora. E todo mundo entra em pane, assim: como assim? Me diz, como é que tu queres isso? Tu não é o chefe? Me diz aí como é que você quer que eu faça. Aí eu digo: eu quero que você faça. E aí engata, mas a Mical, que tem a alegria e a tristeza de trabalhar comigo também na Origem, e ela faz coisas de comunicação e design, e aí eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu jogo para ela, e faz aí um negócio. Ela: mas como é que é o negócio? Faz aí, deixa vir, porque eu sei que o meu como, já conheço o meu como, eu sei o que eu consigo produzir, mas eu quero algo maior, eu quero algo mais interessante, eu quero algo que eu não consiga produzir sozinho, e algo que exige fé no outro, para deixar rolar. Não ter medo de olhar e dizer: bom, eu não tenho muito, mas eu vou jogar isso aqui. O Zacarias, ele pedala para trás, ele diz: como? Porque na avaliação cultural, avaliando os riscos, eu não tenho condições de produzir o que você está dizendo, meu amigo. Aí ele dá as explicações científicas, lógicas, humanas, versão zumbi, né? Versão desumanizada, a versão que brota da terra aqui, porque essa é a lógica, isso é o que é seguro. E eu olho para a cultura, e a cultura já me diz que isso é seguro, e a minha tendência natural é perseguir isso, é me enquadrar, me deixar modelar aqui. Quando Zacarias sai lá daquele lugar misterioso, o Zacarias pergunta: como é que eu vou ter certeza? Porque os indicadores dizem que esse velho aí não tem condições. E aí o anjo responde: eu sou o Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir essa boa notícia aqui, esse evangelho aqui. Agora você ficará mudo, você que sabe o como e sabe articular aí o porquê a coisa deve ou não deve, porque vai ou não vai funcionar, você vai ficar calado. Eu sou o que está na presença de Deus. Obviamente você está na sua presença, observando as suas possibilidades e o seu próprio potencial. Então você não vai contribuir para a narrativa que eu estou trazendo aqui, que é a que interessa.
e vai ficar caladinho aí. E ele sai daquele lugar que ele deveria sair dali e já anunciar: gente, está tudo liberado, seus pecados estão perdoados, fui lá, fiz a minha parte, o que cabia a mim, porque eu sou da linhagem do fulano, e eu cumpro o papel nessa sociedade do cara que vai sair do santo dos santos ali e lhe dizer: you're good to go, bora aí, tá bom, tá liberado, pode decolar. A bênção chegou. E ele sai e ele... Imagina a expectativa das pessoas que estavam ali fora em oração, assim, dos fiéis. Tipo, e aí, chefe, o que ele disse? Como é que é o sacrifício dessa vez? O que eu devo fazer? Me traz a tua sabedoria. E aí ele... Que absurdo. É um absurdo isso aqui. Me diz aí o que eu tenho que fazer para alcançar a minha bênção. E essa mentalidade de o que eu tenho que fazer para, isso é o padrão humano. E dentro de todas as igrejas, todas, da high church até a low church, isso está impregnado na cabeça da cultura, porque é assim: eu faço por merecer. E aí aqui, eu fui lá, eu era a pessoa certa, eu tinha o currículo certo, eu fiz o comportamento e o ritual certo, e eu chego lá e alguém me diz algo extremamente improvável. E aí a Isabel diz assim, vou saltar aqui alguns, enquanto isso o povo esperava Zacarias, vamos seguir aqui. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. E o povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. E quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. E depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou. E ela dizia: isso é obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer minha humilhação perante o povo. É curioso aqui que ela olha e julga a partir dela também. Ela diz: agora Deus olhou para mim. Agora que eu não tenho nada para produzir, agora que eu não tenho nada para dar, ele olhou e desse jeito, eu, a pessoa errada, com o potencial que não tem potencial, ele olhou com favor e desfez a humilhação que a cultura coloca sobre mim. E isso é uma loucura. Ela percebe que agora o que era improvável se torna um sinal de esperança. Essa história, ela é a história do povo hebreu. E ela se torna a nossa história também quando a gente se percebe. Todo mundo passa por momentos frustrantes, de impaciência, em que não é bem o que eu achava que ia ser. A gente circula por esses momentos de altos e baixos, momentos de depressão, e que a gente procura, estou aqui procurando os sinais, e não encontrando, e olhando o que eu posso produzir. Como que eu vou resolver essa situação? Mas quando o nosso potencial fica no potencial, e a gente vai indo para a cultura, a gente vai indo para
para o lado da nossa história, do desespero e da angústia, e provavelmente não vai vir nada daí. Mas o que a gente percebe é que as histórias, elas nos revelam que pessoas improváveis, elas têm um poder de manifestar a graça de Deus de um jeito incrível e absurdo, em que a única explicação é que, cara, o pai delas não é daqui desse mundo. Tipo, quem está realmente olhando por elas não somos nós. Eu não consigo produzir esperança nesse nível. E talvez dentro da tua história você tenha essas histórias de momentos de desespero profundo. E talvez você esteja vivendo e navegando em águas desconhecidas para você hoje. E aí olha para o lado e para o outro e você não sabe nem quais são os sinais, quais indicadores. Talvez isso está confuso na tua mente. Eu quero desafiar você para experimentar essa conclusão de que se eu me entregar para o desespero, eu não estou permitindo que um milagre surja aqui. Eu não quero me entregar para isso aqui. E pegando a dica que o apóstolo Paulo dá, ele diz, pelo amor de Deus, eu estou insistindo aqui, pelas misericórdias desse Deus. Enxerga o teu culto racional a partir do que não brota aqui dessa terra, mas daquilo que vem de uma outra esfera, de uma outra dimensão, porque essa coisa não é limitada ao teu currículo, à tua história, ao que a cultura diz para você, ao que os seus amigos ou amigas ou parentes ou os seus próprios filhos, ao que o comportamento das pessoas ao teu redor, isso não é a verdade máxima ao teu respeito. E o teu Deus não é limitado ao que a cultura consegue articular. E o que ele coloca dentro da boca dos seus filhos são louvores. E aquela coisa que parecia que não tinha nada, que eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho nenhum como confiável o suficiente para produzir. A frase do mensageiro é a seguinte: larga o medo. Não tenha medo. Porque essa conversa é de um povo e existe um movimento tremendo que insiste em te alcançar e em te atrair. E talvez seja no dia a dia. Quero desafiar você a entrar na história dessa canção aqui e perceber que existe um movimento. E esse movimento, ele é cheio de esperança. E é tão louco que o Isaías, um profeta, 500 anos antes da história do João ali, ele disse, olha que absurdo, como é que vai ser? Uma virgem dará à luz. Uma mulher jovem. Antes de encerrar, eu queria só colocar essas duas coisas aqui para você. Tem um movimento desse Deus ridicularizando a cultura e colocando as coisas no seu lugar. Olha isso aqui. Ele pega a história de mulheres como a de Sara e da Isabel, que primeiro, na cultura, mulher não era nem contabilizada na política pública. Tanto que a nossa cultura machista, padrão latino-americana, diz assim, é o sexo frágil.
O que vai vir daí? O que vai vir daí é aquilo que vai fazer renascer esperança e encher de alegria os povos. E aí o Deus fez isso com aquela mulher idosa. E não vamos nem conversar sobre o que a nossa cultura faz com o idoso. E aí o Lucas começa a contar a história e o anjo aparece para Maria agora, uma jovenzinha fragilizada pela própria história, que agora está aqui, se percebendo grávida, virgem, ridículo para a cultura. O que Deus faz é que o padrão da cultura é: vamos impor a paz através da violência, através da opressão. Os líderes, as pessoas que deveriam trazer esperança naquela época, se sentavam em tronos, eles diziam que eles eram deuses e semideuses, e eles edificavam imagens e símbolos na cultura e diziam: ó, quando estiver agoniado e desesperado, olha para cá, ó, olha para o governo. E aí o anjo chega para Maria e ele diz: não, o governo vai estar sobre os ombros dessa criança aqui. E ele pega os violentos que usavam da sua força para violentar e violentar mulheres. O que acontece no nascimento através de uma virgem é uma ponte, é um bypass, assim, não do sexo, mas da cultura violenta da humanidade. Ele dá ele faz uma curva aberta e desvia do que é padrão, e ele diz: ó, a esperança está aqui, ó. Que nesse Natal aí comece a mexer com o teu raciocínio e o teu culto humano e o culto racional que vem a partir da divindade, que pega as coisas da cultura e resgata e coloca no seu lugar e diz: ei filha, eu continuo aqui, continua vindo. Ei filho, não precisa de um como. Tipo, eu te garanto, sou eu quem te garanto. Que seja assim, que essa semana você exercite abandonar o seu como e se abrir para que o improvável engravide você.